Olá, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. A gente começa agora mais um programa Conexão América Latina. A gente vai falar bastante do Peru, a gente vai falar do Chile, vai falar da Colômbia também. Temos vídeos aí dos nossos comentaristas. Queria convidar todo mundo que já está assistindo a gente a curtir o nosso vídeo, fique à vontade, ajude a gente a subir no YouTube. Comenta também no nosso chat se você estiver assistindo ao vivo. Deixe o seu comentário embaixo do vídeo também se você for assistir depois. A gente sempre lê os comentários, a gente interage com o nosso pessoal. Mesmo os comentários deixados depois, né, do programa já exibido, a gente sempre procura dar uma atenção. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, grupos, páginas, mensagens privadas, para que mais pessoas conheçam a Causa Operária TV e o nosso programa, o Conexão América Latina. Inscreva-se na COTV, falta muito pouco aí para a gente atingir 100 mil inscritos, faltam cerca de 2.700 inscritos. Ajuda a gente, caso você não seja inscrito, verifica ali se você já está inscrito, se não tiver você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com a galera aí, para que as pessoas se inscrevam na Causa Operária TV e a gente consiga atingir essa marca importantíssima de 100 mil inscritos, uma marca talvez inédita para um canal de um partido operário, revolucionário, marxista, ou mesmo da esquerda nacional e internacional, né? Um canal partidário. Então aí, compartilha para o pessoal, pede para todo mundo se inscrever na Causa Operária TV. Vocês também podem se inscrever no canal Internacionalismo, é só digitar aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo, ou então aqui na COTV, na seção de canais, você também pode chegar ali e ver o canal Internacionalismo, clicar, se inscrever e ver os nossos vídeos que a gente posta frequentemente com reportagens, documentários, entrevistas, análises, notícias, vários vídeos aí sobre política internacional, muitos legendados em português, dublados em português, que a gente mesmo faz, né, ou vídeos de manifestações aí pelo mundo. Vocês podem acessar o canal Internacionalismo e se inscrever no nosso canal. Além disso, torne-se membro também da Causa Operária TV, é apenas R$ 7,99 por mês, você já contribui financeiramente de uma maneira regular para construir essa TV dos trabalhadores, revolucionária, anti-imperialista e combater toda a censura e boicote do YouTube e das redes sociais, dos monopólios da tecnologia. A gente tem o pacote de membros aí, qualquer um pode se inscrever, se tornar membro com base no seu próprio bolso, né? Ou você pode, se você preferir, como você está vendo aqui do lado, né, você escolhe aí o que você acha que a gente merece, que a Causa Operária TV merece. Tem de R$ 7,99 até R$ 199,99, os membros bronze, prata, ouro, platina e rubi, com todos os benefícios aí que aparecem para vocês. Escolhe o que cabe melhor no seu bolso e que você acha que a gente pode, que você pode contribuir mais com a gente, né? Acho que o que a gente merece aí, a COTV, 24 horas no ar, 7 dias por semana, o único canal da esquerda partidária brasileira no YouTube com uma programação dessas e inclusive o único canal da esquerda partidária mundial, né? A Causa Operária TV faz história ao ser um canal tão único assim no mundo inteiro, 24 horas por dia no ar, com uma programação exclusiva, sendo um canal revolucionário marxista, né? E é um grande feito para nós e você certamente é importante nisso daí, nessa contribuição para a gente manter o nosso canal. Bom, vamos iniciar aí o nosso programa. Queria passar o vídeo da companheira Márcia Chueiri, nossa correspondente em Cuba, lembrando, né, que ela está de férias, ela inclusive vai vir aqui para o Brasil, de repente ela participa de um programa ao vivo com a gente aqui no estúdio, então ela fez, e nos últimos programas nós estamos exibindo, vamos continuar exibindo nos próximos programas, uma retrospectiva dos melhores comentários da Márcia Chueiri no ano de 2021, e a gente continua com essa retrospectiva agora. Olá, hoje é 20 de julho de 2021. Sou Márcia Chueiri e falo direto de Cuba. As manifestações contra o governo realizadas em algumas localidades de Cuba no domingo 11 de julho foram parte de uma operação de guerra não convencional que cumpre todos os requisitos.
Essa operação foi organizada por pessoas e instituições dos Estados Unidos e financiada com dinheiro do Departamento de Estado daquele país. Há provas desse envolvimento. Na verdade, tudo começou antes. Em 15 de junho, 8 dias antes da votação na ONU do projeto cubano de resolução para pôr fim ao bloqueio, foi lançada nas redes a hashtag SOS Cuba, junto com SOS Matanças, que era, naquele momento, a província com mais casos de Covid. Além disso, chamavam a uma manifestação contra o governo cubano diante da sede da ONU. Essa tentativa ficou abafada pela campanha internacional contra o bloqueio, que dominou as redes sociais. Após a votação, no dia 5 de julho, voltaram a atacar, agora pedindo intervenção humanitária em Cuba. Isso é extremamente cínico. Em primeiro lugar, porque intervenção humanitária é um eufemismo para invasão militar, mesmo sem declaração de guerra, como já fizeram em outros países. Por outro lado, Cuba é um dos países com melhores resultados no combate à pandemia. Mesmo com o aumento de casos das últimas semanas, a ilha tem os coeficientes mais baixos de positivos e de falecimentos na região. E em Cuba, esses números são reais e verificáveis. Depois, no dia 9 de julho, voltaram a atacar com a hashtag SOS Cuba com o uso comprovado de robôs. A primeira conta a lançar a etiqueta, que pertence a um usuário localizado na Espanha, chegou a emitir 5 tweets por segundo, o que não é possível fazer de forma orgânica. Além disso, eles fraudaram sistemas de localização geográfica para que parecesse que as contas estavam em Cuba, o que se provou que era falso. E o Twitter se recusou a suspender essas contas durante vários dias, apesar de denúncias repetidas. O mesmo Twitter que suspende as contas do governo cubano justamente quando tem notícias boas, como o anúncio da primeira vacina anti-Covid. Essas são as armas comunicacionais e mediáticas que foram utilizadas. Mas essa guerra usa outras armas muito mais cruéis. O bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba tenta asfixiar o desenvolvimento do país e submeter o povo cubano à fome e ao desespero. Com isso, eles pretendem provocar uma explosão social contra o governo. Isso é público, já foi declarado até em documentos oficiais norte-americanos e já dura 60 anos. E a gestão Trump foi particularmente agressiva contra Cuba. Além da lei do bloqueio, ele emitiu mais de 240 medidas extras para tornar a vida aqui bem mais difícil. Suspendeu as remessas de dinheiro e bens entre particulares, de maneira que as pessoas que eram ajudadas por familiares que vivem fora também estão passando dificuldades. Reduziu os voos entre os dois países para diminuir o turismo e as visitas familiares. Usou a crise sanitária da pandemia como arma e dificultou ainda mais a compra de alimentos, medicamentos e material de trabalho e de proteção dos profissionais de saúde. O governo Biden, apesar das promessas de campanha de mudar a política em relação a Cuba, não fez nada. Aliás, fez. Incluiu Cuba em 2 listas: a de países que não combatem o terrorismo e a dos países que não combatem o tráfico de pessoas. Essas listas são totalmente arbitrárias, não precisam de provas. Os Estados Unidos incluem qualquer país que os desagrade. Além do efeito sobre a opinião pública mundial, as tais listas têm um efeito prático, porque esses países ficam impedidos de negociar utilizando o dólar americano. É um mecanismo perverso. Por causa do bloqueio, Cuba está praticamente impedida de conseguir empréstimos ou fazer compras a crédito. Ou seja, tem de pagar praticamente tudo à vista. Para isso, precisa ter dinheiro em um banco internacional. Mas uma das medidas do Trump pune qualquer banco que se atreva a negociar com Cuba. Vários já foram multados. Além disso, se não pode usar dólar americano, Cuba tem de fazer câmbio de suas reservas nessa moeda com terceiros que, obviamente, cobram altas taxas pelo risco. Depois de conseguir alguém que lhe venda, sejam produtos de consumo da população, como alimentos, remédios, materiais de higiene, roupas, materiais de construção,
ou sejam matérias-primas e insumos para a produção agrícola e industrial, inclusive de remédios, é preciso conseguir que entreguem. Muitas compras demoram a chegar ou nem chegam, porque os transportadores são ameaçados pelos Estados Unidos. Claro que isso tudo junto provoca uma situação interna muito complicada, porque é cansativo e desgastante para a população ter de fazer demoradas filas para comprar toda e qualquer coisa. Além disso, a escassez estimula o mercado paralelo muito mais caro. Dá para perceber que é uma situação difícil de equacionar. Mas, se isso fosse pouco, tem também a questão do combustível que move o transporte e entra na geração de eletricidade. Grande parte do combustível de Cuba é importado. Alguém poderia perguntar, e por que não usam energias limpas? Cuba está investindo nisso, mas aí também entra o bloqueio que dificulta conseguir financiamentos e a compra de materiais. Voltando à eletricidade. A energia elétrica em Cuba é quase toda gerada por usinas termoelétricas, que estão integradas no sistema nacional, de modo que, se uma falha, outras podem compensar. Graças a isso e a outras medidas, Cuba praticamente se livrou dos longos apagões do período especial. Algumas semanas atrás, porém, a principal termoelétrica precisou ser reparada e uma outra ficou também parcialmente desativada. Isso provocou apagões diários de algumas horas em várias localidades. É uma situação muito exasperante, aguentar, além das filas, a falta de luz. E parece que os mercenários acharam, então, que esse era o momento de dar o golpe. As manifestações do dia 11 começaram simultaneamente em vários lugares, o que demonstra que não foram espontâneas. A tática foi a mesma em todas elas. Um pequeno grupo chamando a população a se manifestar e postando em seguida nas redes sociais. Essas postagens eram imediatamente replicadas a partir de contas e sites no exterior. Como já se viu, essas manifestações não foram pacíficas. A maior parte delas gerou distúrbios, com quebra-quebra, saqueios de mercados e enfrentamento com a polícia, usando pedras e armas brancas. A polícia não utilizou nenhum recurso antimotim, nem carros especiais, nem jatos de água, balas de borracha, nada. Mesmo assim, a grande imprensa internacional passou dias seguidos denunciando o que eles chamaram de repressão violenta. São os mesmos meios de comunicação que ignoraram quando a polícia chilena atirava diretamente nos olhos dos manifestantes, que ignoram as manifestações na Colômbia, que só se lembraram da existência do Haiti quando o presidente foi assassinado por um comando de 25 mercenários, e que não divulgaram a imensa manifestação neste domingo com a presença de Díaz-Canel e Raul Castro numa reafirmação de que o povo cubano apoia a sua revolução. Mas esta não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam derrubar o governo em Cuba. Há pelo menos 2 eventos anteriores que merecem ser mencionados. Tanto na crise migratória de Marielle em 1980, como na de 1994, quando Fidel foi pessoalmente ao Malecón, a mão dos Estados Unidos estava por trás dos fatos. No caso de Marielle, o governo Carter não cumpriu o acordo de emitir vistos para a imigração de contra-revolucionários que se encontravam presos em Cuba e tinham família nos Estados Unidos. Esse acordo tinha sido feito entre o governo cubano e os representantes da comunidade de cubanos no exterior, com a anuência do governo norte-americano. Além de não emitir a quantidade de vistos que havia sido combinada, os norte-americanos estimulavam a saída ilegal de Cuba, concedendo visto de permanência aos que conseguiam chegar, mesmo que fossem barcos sequestrados. A crise evoluiu e, em 1º de abril, um grupo de pessoas penetrou a Embaixada do Peru, que as acolheu. Ante essa atitude, o governo suspendeu a segurança à embaixada, que foi então invadida por uma multidão. A crise finalmente se resolveu com uma solução proposta pela própria comunidade cubano-americana e aceita pelo governo cubano, que permitiu a entrada de pequenas e médias embarcações ao porto de Mariel para levar os que desejavam emigrar. Claro que isso foi um golpe para o governo dos Estados Unidos, não era o que eles pretendiam.
Ele não queria receber uma onda migratória cubana e, em represália, desencadeou uma forte campanha internacional contra Cuba. A crise de 94 foi assim. Nos dias 26 de julho e 3 de agosto de 94, 2 lanchas foram sequestradas, ocorrendo também o assassinato de um jovem suboficial da Polícia Nacional Revolucionária. Depois, no dia 5 de agosto, emissoras contra-revolucionárias nos Estados Unidos, que chegavam até aqui, o sinal, divulgaram que aquele país receberia todos os cubanos que emigrassem para lá por via marítima, sem necessidade de trâmites. 1994 era pleno período especial, com muita pobreza e todo tipo de dificuldade. E é bom lembrar que o período especial se deve ao final do sistema soviético, mas antes de tudo ao próprio bloqueio. Se Cuba não estivesse isolada internacionalmente pela ação dos Estados Unidos, os cubanos não teriam passado tempos tão duros. Bem, a divulgação daquela informação falsa fez que uma multidão se dirigisse ao malecom, tentando retomar uma das lanchas. Como não conseguiram, começaram a quebrar vitrines e a saquear lojas. Imediatamente, se dirigiram para lá grandes grupos de trabalhadores revolucionários para enfrentar aquela multidão. E para lá foi também Fidel, que desceu do jipe em meio à multidão. A situação foi controlada sem repressão violenta, nem banho de sangue, como queriam os que a provocaram. E entrou para a história como mais um grande momento do comandante junto com o povo revolucionário. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Muito obrigado aí, nossa querida companheira, direto de Cuba, correspondente em Havana. Obrigado aqui ao Lorde Gato, que se tornou membro bronze aqui da Causa Operária TV. Obrigado ao Rodrigo Ramos, que dá uma boa tarde, fala vida longa ao PCO e pergunta se hoje tem Rui no 247. Pelo que eu sei, tem Rui no 247 normalmente, 4 da tarde, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Daqui a pouquinho, então, o Rui, e também tem análise internacional, às 5h30, aqui na Causa Operária TV, também com o Rui Costa Pimenta. Obrigado a Denise Prates, que envia um superchat pra gente, assim como também querido companheiro Ernesto Abdala Filho, direto de Barcelona, na Espanha. Valeu aí, Ernesto e Denise. Vamos agora com crônicas de uma inquilina da nossa querida poetisa guatemalteca, que mora nos Estados Unidos, Ailka Oliva Corado. ¿Qué tal están? Les saluda Ailka Oliva Corado con Crónicas de una inquilina. Los saludo desde mi hermosa reserva forestal rentada. Miren qué linda en tiempo de invierno. El poema que les voy a leer hoy se lo escribí a Violeta Parra. Violeta Parra es la culpable de mi amor por Latinoamérica. No hubiera conocido a Violeta Parra de no haber sido por Mercedes Sosa. Mercedes Sosa apareció ahí en mi computadora en los primeros años de mi autoexilio, cuando yo no conocía absolutamente nada de política, de cultura. No tenía mi mente en blanco. Y fue Mercedes Sosa la que me presentó a Violeta Parra, y Violeta Parra se convirtió en mi amor de amores. Su letra, quien quiera saber de sociopolítica latinoamericana, simplemente tiene que escuchar la letra de Violeta Parra. La Violeta Parra. Vuelvo niña a la campiña, cipota al arrabal. Cada vez que tu copla escucho, mi alma montuna se va. Retorna a las querencias, las mismas de las que vos hablás. Suspira bajo la sombra del morro y del jocotón, y llora cuando la hamaca se guinda del viejo horcón. Violeta de mis trastornos, inmensa es tu voluntad, que ni el polvo de los años la pueden empañar.
Cantás y tocas las cuerdas, escribís poesía al dolor y gritás lo que otros callan cada vez que sale el sol. Violeta del sur honrado, enamorada de vos estoy, ancestra de todos los tiempos, mi poesía te abraza hoy. Flor de campo y calle urbana, Tejita y Zanjón, dos palabras no bastan para honrar a tu expresión. Las letras en tu mirada desafían la inmensidad de mujer de pueblo fértil que canta y hace llorar al alma que anida penas y tu voz da libertad. Violeta de mi sur amado, mi amor te saluda hoy y quiere que el mundo sepa que adepto es a tu canción, a tu voz de mujer chilena y a tu libertario corazón. Que la inmensidad te sea eterna, vos la violeta y la parra, que al desierto hace florear la agüita de cordillera, que entre ríos busca el mar. Y saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho y hasta la próxima. Valeu, Ilka. Sempre um cenário maravilhoso, né? Agora cheio de neve e frio lá em Chicago, nos Estados Unidos. Obrigado ao Willis Kennedy Menezes, que também comenta aqui com a gente. Vamos ouvir o comentário do nosso Carlos Hermano, que é colombiano e traz aí o que está acontecendo, né, no país governado pela extrema-direita, pelo Ivan Duque, onde praticamente diariamente existe um novo massacre aí de cidadãos cometidos geralmente pelas forças repressivas do Estado, militares, paramilitares, policiais, parapoliciais ou milícias, né, fascistas, grupos de latifundiários, sempre com ligações, né, com o Estado assassino e de caráter fascista da Colômbia. Vamos lá, Carlos. Buenas tardes, compañeros de Conexión América Latina, hoy 8 de marzo del 2022, trayendo más un informe sobre materia de orden político y público en Colombia. Tenemos en materia de orden político que avanzan las elecciones para Senado y Cámara para el mes de marzo, también avanzan las elecciones presidenciales para el mes de mayo. Bueno, en materia de orden público, la violencia en Colombia no para. Cada día que pasa se exacerba más la violencia contra la población colombiana. Tenemos constantes violaciones de los derechos humanos a campesinos de zonas de alto conflicto en Colombia, como es el Cauca y Putumayo, donde han acontecido los últimos hechos violentos en el país. Tenemos que hasta el día de hoy han asesinado 17 líderes y lideresas sociales, han asesinado 3 excombatientes de las FARC. Hasta el día de hoy son 1.306 entre líderes y lideresas asesinados y excombatientes de las FARC, 1.306, el escabroso número que se da desde la firma del acuerdo de paz hasta el día de hoy. La violencia en Colombia no cesa, y más en periodo preelectoral. Hacemos un llamado a los compañeros de América Latina a rechazar la violencia que el Estado colombiano, la dictadura colombiana ejerce sobre el pueblo colombiano, y también sirviendo de agresión, de plataforma de agresión a los pueblos de América Latina. Hago ese llamado pues a los compañeros a estar acompañando constantemente las noticias en Colombia sobre materia de orden político y público, para estar esclarecidos sobre cómo actúa la dictadura colombiana, tanto en contra de su pueblo como en contra de los pueblos hermanos. Nos vemos la próxima semana con más un informe en Conexión América Latina. Buenas tardes.
Grande Carlos Hermano, querido companheiro nosso, obrigado aqui pela análise, Carlos. Obrigado aqui ao pessoal que está aqui com a gente. A Angelina Dias, obrigado, Angelina. Monique FC também dá boa tarde. Valeu, Monique, nossa companheira. O Nildo Cabral, ele fala, né, referindo-se ao título aqui do nosso programa: Castilho na corda bamba, Rússia na Venezuela e demais nações sul-americanas indo para a esquerda. Bom, falando nisso, falando em Rússia, né, e já a gente vai falar aqui do cenário do Pedro Castilho. Bom, vamos falar então agora do cenário do Pedro Castilho com a nossa comentarista para assuntos peruanos, a Kathleen Van Benton, que morou, né, durante anos aí no Peru e traz para a gente algumas novidades e também análises, e a gente vai comentar logo em seguida o que está acontecendo no Peru. Kathleen. Olá, sou a Kathleen, a holandesa nacionalizada peruana que mora no Brasil. Como a maioria de vocês já deve saber, a semana passada o presidente Castilho visitou o Brasil. Na quinta-feira passada, o Castilho conseguiu fugir por um momento da crise no Peru e veio para se encontrar com ninguém menos do que o próprio presidente Bolsonaro em Roraima, na cidade de Porto Velho. O Castilho já em janeiro tinha começado um giro de aproximação, né, com alguns líderes da região. Ele já tinha visitado a Bolívia, depois se encontrou na Colômbia com Ivan Duque, onde os dois líderes tiveram uma conversa sobre coisas não muito concretas. Depois, em janeiro, também o governo do Peru passou a reconhecer o presidente Maduro como presidente oficial da Venezuela, e o novo embaixador peruano foi recebido e instalado pelo governo do Nicolás Maduro na Venezuela. E agora então o Castilho veio para o Brasil. E segundo o Bolsonaro, né, as diferenças ideológicas, né, que oficialmente ainda tinham, foram superadas. Bom, o que conversaram os dois presidentes? Eles falaram sobre como reforçar, né, as relações comerciais entre os dois países. Depois falaram sobre uma suposta integração dos sistemas de saúde dos dois países, ou seja, o Ministério da Saúde do Brasil iria colaborar, né, com o E-Saúde, que é o sistema de saúde do Peru, entre outras coisas, para combater a crise do Covid, né, a pandemia. Depois conversaram sobre a fronteira, né, os dois países dividem uma extensa fronteira, e o presidente Castillo teria comentado que partes dessa fronteira estão muito descuidadas. Por exemplo, tem partes, como ele falou, onde tem pessoas sendo peruanos falam mais português do que espanhol. Não sei qual exatamente o problema, mas bom. E além do mais, eles tinham falado na construção de uma carretera, né, que daria ao Peru acesso direto ao Oceano Atlântico. Bom, todo mundo já deve ter visto a foto, né, tirada pelos dois,
onde, muitos podemos dizer do Bolsonaro, mas uma coisa ele conseguiu tirar o chapéu da cabeça do Castillo, coisa que até o momento ninguém tinha conseguido. O encontro, no entanto, né, foi criticado por representantes da esquerda, né, tanto no Brasil quanto no Peru. Teria sido, né, um gesto de moderação, né, para transmitir uma imagem muito moderada para os dois. Porém, no caso do Castillo, não adiantou, porque ele pode fazer o que quiser. A direita no Peru não aceita ele. Semana passada, ele novamente se viu obrigado, né, a trocar mais ou menos o gabinete de ministros. Ele colocou um primeiro-ministro bem mais direitista, mas a direita não aceita e eles estão planejando, né, um golpe a cada dia. Mas a maioria do povo que votou no Castillo está disposto a defender o resultado das eleições e está até já planejando ir às ruas e se manifestar para prevenir esse possível golpe, né? Então vamos estar atentos, porque a crise está grande, né, no momento. Então vamos ficar de olho. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Kathleen, pelos seus comentários. Vamos falar então um pouquinho aí da situação do Pedro Castillo. A própria Kathleen, ela publicou no Diário Causa Operária, no blog do Internacionalismo hoje, um artigo dela, né, que é intitulado Peru, giro à esquerda ou de mal a pior. E ela começa destacando que em janeiro houve, né, um derramamento de petróleo maior da história do Peru por parte da petroleira espanhola, a Repsol, que fez com que algo equivalente a 12 mil barris de petróleo tenham sido despejados aí na costa peruana. E em troca disso, né, a Repsol ofereceu uma cesta básica por família atingida por isso daí, né? Rindo da cara dos peruanos, do povo peruano, e o governo praticamente não está fazendo absolutamente nada, né? Coisas minúsculas assim contra essa arbitrariedade aí da Repsol. Isso daí só vem se somar, né, a crise econômica que está sofrendo o povo peruano, né? E além disso, a crise política, né? A Kathleen destacou aí que o governo do Pedro Castillo, né, com relação aos ministérios, a situação institucional do governo do Pedro Castillo está totalmente desestabilizado. Até agora, em 6 meses de governo, houve troca de 12 ministros. A média de tempo que cada ministro fica no gabinete é de 48 dias, 1 mês e meio, uma situação praticamente insustentável. O Pedro Castillo, que foi eleito com uma plataforma muito confusa, mas de esquerda e com apoio dos trabalhadores. A gente mostrou aqui no nosso programa, né, os comícios eleitorais dele no campo ou na cidade, principalmente no campo, né, com apoio dos camponeses, sendo ele um homem da área rural. Eram enormes, com muita gente da classe trabalhadora, dos camponeses, população pobre. Ele era taxado de esquerda radical, até de marxista, né, embora não tenha nada a ver com isso. O partido dele, o Peru Libre, um partido de esquerda, muito confuso também, mas com uma plataforma de esquerda. E ele venceu nas eleições mais disputadas da história do Peru contra Keiko Fujimori. A eleição durou semanas ali, a apuração, teve que fazer um acordo do Pedro Castillo para poder vencer, né? E fica mais evidente a cada dia que esse acordo foi feito com a burguesia peruana e com o imperialismo, que falaram, tudo bem, vamos aceitar a sua vitória, a pressão é muito grande por parte do povo, né? Porque votaram em você, pode desestabilizar ainda mais o país caso essa situação, esse impasse aqui eleitoral continue.
e a burguesia aceitou a vitória do Pedro Castilho muito apertada, com a condição de que ele não deveria aplicar aquele programa, né, que a população elegeu ele, um programa mais reformista de esquerda. E é o que ele está fazendo desde o início do seu governo, traindo completamente o seu eleitorado, se afastou do pessoal da esquerda, do próprio Peru Libre. Ele está em conflito, em um atrito muito grande com o Peru Libre, e inseriu diversos elementos da direita, inclusive da extrema-direita, em seu governo, né? O último ministro que caiu, que é o Valer, ele é um membro da Opus Dei, é um cara católico, ultraconservador, né? E ele caiu na semana passada, como a Kathleen nos informou. Mesmo assim, né, com todas essas concessões à direita, inserindo ministros de direita, ministros da extrema-direita, se afastando da esquerda, entrando em conflitos muito agudos, né, contra o Peru Libre, que exige, né, um governo de esquerda, tudo, e contra o próprio eleitorado seu, o Pedro Castilho ele continua sendo pressionado pela direita, como a Kathleen falou, e ele acusa, né, setores aí de tentarem um golpe de Estado contra ele. A gente teria que questionar, né, em qual medida que isso daí é real, essa tentativa de golpe, se não é, na verdade, ele percebendo ali que precisa fazer negociações para conseguir governar, e em qual medida que realmente a direita não quer ele no governo porque está muito instável, está impondo várias coisas ao Pedro Castilho, e mesmo assim ele não consegue manter, né, os seus gabinetes, mesmo querendo ali conciliar com a direita, entregar tudo para a direita. Ele não sabe, ele não tem nenhuma experiência política para fazer isso. Afinal de contas, para governar como um político burguês, você precisa ser um político burguês. Ele quer governar como um político burguês, como um político da direita, inclusive, mas ele não tem experiência nenhuma nisso. Ele nunca teve experiência em administração pública, né? E também não é um cara do sistema, embora ele tente ser um cara do sistema. Então a gente precisa acompanhar os próximos passos. Ele realmente está na corda bamba, o Pedro Castilho, e a situação está completamente instável no Peru, né? O que mostra que, para que seja eleito verdadeiramente um governo dos trabalhadores de esquerda, é preciso uma mobilização popular enorme que derrote a direita golpista e que impeça uma conciliação com essa direita golpista. O Pedro Castilho fez isso daí e não está governando. Ele quer entregar tudo para a direita, mesmo assim ele não consegue governar, né? Mesmo entregando o poder político na prática nas mãos dos setores tradicionais da direita peruana. E um símbolo disso foi justamente o encontro que ele teve com o Bolsonaro, né? Todo alegre, todo feliz. O Pedro Castilho se aproximando também, inclusive, da extrema-direita continental, né? Bom, obrigado aqui ao LC29 pelo superchat, manda também uma boa tarde aí nosso querido companheiro LC29, que sempre está aqui com a gente. Vamos ver agora uma reportagem do Brasil de Fato sobre a crise política que acontece na Argentina também, uma crise política importante. A Argentina entra em um novo capítulo de enfrentamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, contraída em 2018 pelo então presidente Maurício Macri. O princípio de acordo com o organismo, anunciado pelo governo na última sexta-feira, promete alcançar o pagamento da dívida de 45 bilhões de dólares no prazo de 10 anos, sem comprometer a população, e alcançar um déficit fiscal próximo a zero em 2024.
Para isso, seria aplicado o chamado Programa de Facilidades Estendidas do FMI, e assim, a dívida só começaria a ser paga em 2026. A particularidade do acordo é que ele não implicará reformas trabalhistas nem previdenciárias, como o FMI costuma exigir dos países endividados. O Estado vai poder ter rol moderadamente expansivo, com o gasto em termos reais crescendo de forma moderada. Es decir, se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el Fondo Monetario Internacional sin que haya políticas de ajuste. Al mismo tiempo se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Como parte del esquema fiscal va a haber una mejor focalización de los recursos del Estado y va a haber una expansión de la inversión pública. A ala próxima à vice-presidenta Cristina Kirchner manteve silêncio após o anúncio do presidente, indicando um novo desacordo interno na coalizão governista, à frente de todos. Nesta semana, Máximo Kirchner, filho de Cristina, renunciou por carta à presidência do bloco na Câmara dos Deputados. Alegou estar dando lugar a uma pessoa que acredite no acordo com o fundo. Então, as metas de ajuste fiscal não vão ser difíciles de cumplir, ni van a implicar un sacrificio para los sectores populares, y eso implica a su vez que el Fondo Monetario Internacional cada 3 meses venga a verificar si Argentina está cumpliendo con las metas que se establecieron. Ahí es muy importante saber si las metas establecidas van a ser sensatas, van a ser razonables, o si van a ser estilo Fondo Monetario, donde nunca se pueden cumplir porque la sociedad no aguanta el tipo de ajuste. Se o programa for aprovado pelo Congresso e pelo Diretório do FMI, a Argentina receberá até 2026 visitas trimestrais de funcionários do FMI para avaliar os gastos públicos conforme o cumprimento do plano. Ainda não há mais informações sobre as condições do FMI, o que é considerado a letra pequena do acordo. Nuevamente tenemos actores externos que nos vienen con una receta a decir cuál es la mejor manera de actuar y qué es lo que hay que hacer para crecer. Y por lo general no entienden las dificultades que tiene un país como Argentina, en términos inflacionarios, en términos devaluatorios, en términos de empleo no registrado, digo, que son a mí como los grandes ejes de conflicto que tiene la Argentina. Bom, o que está acontecendo na Argentina, essa questão do FMI, tem a ver com o governo ainda do Maurício Macri, né? O governo do Maurício Macri entregou a Argentina para o FMI durante seus governos, né? Durante seu governo. Foi uma catástrofe neoliberal, a catástrofe do Macri. Ele privatizou muita coisa na Argentina, aumentou as tarifas de tudo. Isso daí fez com que hoje 50% da população argentina esteja, né, em alguma situação de fome. A crise foi tão grande que a burguesia viu que não havia condições de manter essa política tão destrutiva, porque o povo poderia se rebelar. E aí viu que deveria colocar, né, o governo do Alberto Fernandes e não a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, em um primeiro momento, seria a candidata, né, de oposição contra o Macri, mas ela capitulou diante das pressões da burguesia e aceitou ser vice-presidenta do Alberto Fernandes, que é um homem que não é de esquerda, ele é um burguês tradicional, de uma ala direita aí do peronismo, e ele deveria ser o presidente da República para manter o essencial da política neoliberal do Maurício Macri, que é a política que a burguesia quer para a América Latina, só que com algumas medidas super paliativas. E esse acordo com o FMI é reflexo disso. Possivelmente o acordo do FMI em um governo Macri seria um acordo muito agressivo. Porém, a burguesia e o imperialismo não têm condições de fazer exatamente isso nesse momento. E aí
o Alberto Fernandes fez um outro acordo com o FMI, mais suave, que, no entanto, é um acordo que é negativo para o povo argentino e positivo para o imperialismo na medida, né, do possível para o imperialismo, ao mesmo tempo, atenuar a situação na Argentina. Esse acordo com o FMI, por exemplo, ele reduz muito, na verdade, né, o investimento público nos próximos anos na Argentina. A reportagem falou que isso daí não faria necessariamente com que o governo tivesse de fazer uma reforma da Previdência, trabalhista, etc., mas mesmo assim reduz bastante o investimento público na Argentina. Até porque também ataques ao emprego, ataques à aposentadoria já foram feitos a rodo aí pelo Maurício Macri. Se a burguesia fizer isso daí agora, né, em uma intensidade grande, a situação fica insustentável. Por causa desse acordo com o FMI, antes mesmo de ser realizado, o Máximo Kirchner, filho da Cristina Kirchner, líder do bloco parlamentar peronista, ele acabou renunciando, né, a essa liderança desse bloco, porque ele é contrário ao acordo com o FMI. Ele já é de uma ala mais à esquerda aí do governo e do peronismo, que é representada pela própria Cristina Kirchner. Já faz alguns meses que Cristina Kirchner e Alberto Fernandes entram em muitos desacordos e uma crise política toma conta do coração do governo argentino, entre o presidente da República e a vice-presidente da República. A Cristina Kirchner, sendo ela mais ligada aos trabalhadores, né? Tendo ela tido um governo muito popular, que fez algumas reformas importantes e, portanto, sendo pressionada pelos trabalhadores, ela foi a senadora mais votada da história da Argentina, né? Os trabalhadores queriam que ela fosse a candidata do peronismo nas eleições. Pressionada, né, ela acaba discordando da política econômica do Alberto Fernandes, que é, em essencial, uma política neoliberal. Essa daí não é a política da Cristina Kirchner e do filho dela, que é da ala dela, né, dessa ala mais à esquerda aí do peronismo, e por isso existe esse desentendimento no governo que pode levar a uma crise enorme, né, uma crise que pode fazer com que o governo caia e a burguesia tente uma outra alternativa, de repente, mais de linha dura neoliberal. Lembrando que nas últimas eleições parlamentares argentinas que aconteceram no final do ano passado, surgiu aí como uma força importante um setor da extrema-direita que defende uma política ultra neoliberal. E, além disso, a própria coalizão do Maurício Macri ganhou, né, essas eleições aí, fazendo com que o peronismo, o governo do Alberto Fernandes, fosse o maior derrotado, perdendo aí vagas importantes dentro do parlamento argentino. Diante disso, o Alberto Fernandes acaba, né, meio que fazendo esses acordos, essas concessões ao imperialismo, desestabilizando o seu próprio governo. Não percebe isso, mas está desestabilizando o próprio governo. Só que, ao mesmo tempo, né, para tentar estabilizar o máximo possível e, inclusive, representando, né, a tendência aí de uma parcela da burguesia nacional argentina totalmente asfixiada pelo próprio FMI, de ser minimamente independente, o Alberto Fernandes ele viajou a Pequim, na China, e teve uma reunião com o Xi Jinping, que é o secretário-geral do Partido Comunista e presidente do país. Nessa reunião foram fechados importantes acordos, como, por exemplo, a entrada da Argentina na nova Rota da Seda, que é o projeto Um Cinturão e uma Estrada, estabelecido aí por Pequim nos últimos anos, que se resume em obras de infraestrutura, mas também de investimento pesado, né, na indústria, nos bancos estatais principalmente, de diversos países que fazem parte desse pacto, e acordos de cooperação em diversas áreas, como área cultural, meios de comunicação, etc., educacional, medicina, tudo. E a Argentina entrou agora na nova Rota da Seda,
o acordo com a China. Nessa mesma reunião, o Alberto Fernandes ele pediu para o Xi Jinping para ajudar a Argentina a fazer parte dos BRICS, grupo que comporta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, que são os principais países atrasados do mundo, fora a África do Sul, que entrou aí por mais para colocar um país africano no bloco, né? A África do Sul não é dos países mais industrializados entre os países atrasados. A Argentina já é um país, né, depois do Brasil, junto com o México, são os 3 maiores países aí mais industrializados, de maior economia da América Latina, e agora quer entrar, né, aparentemente no BRICS. O Vladimir Putin seria também favorável a essa entrada, então pode estar começando aí um processo de negociação para a entrada da Argentina no BRICS, o que poderia ser, né, uma exigência de uma parcela da burguesia nacional argentina para tentar se livrar, né, de todo esse peso imposto pelo FMI, que significa a privatização da economia do país, a entrega do que está nas mãos da burguesia nacional argentina para o capital financeiro especulativo internacional. Então é um ataque aos próprios interesses, aos próprios negócios de uma parcela da burguesia argentina, que assim como a gente está vendo no Brasil, na questão do agronegócio, por exemplo, com uma tentativa de aproximação com a China, até mesmo apoio, né, ao ex-presidente Lula nas eleições de 2022, ou então em outros países, aí, principalmente oprimidos do mundo, um descontentamento muito grande com a política imposta pelo imperialismo de asfixia total econômica contra a burguesia nacional. Alguns setores aí da burguesia nacional podem estar se levantando contra isso e buscam alternativas como alianças, né, com a China, com a Rússia, para tentarem uma alternativa a essa asfixia imposta pelo imperialismo, que afeta os seus próprios interesses econômicos, e através da política eles precisam fazer isso daí, né? Então o cenário na Argentina é um cenário delicado, a gente viu a situação também no Peru. São os governos aí que fingem-se, né, ou que são moderadamente nacionalistas, muito na corda bamba, porque eles precisam conciliar a sua necessidade de entregar a economia do país para o imperialismo e, ao mesmo tempo, de atender a interesses da própria burguesia nacional, o que é uma diferença, né, com os governos de esquerda da onda anterior, que levou ao poder Lula, o Chávez, a própria Cristina Kirchner, o Evo Morales, né, que eram governos de esquerda apoiados bastante pelos trabalhadores e não meramente de burocratas ali que entraram num acordo com a burguesia, e que, portanto, por causa dessa pressão dos trabalhadores, tiveram que implementar uma política mais nacionalista, entrando mais em contradição com os interesses do imperialismo, o que levou finalmente à sua derrubada, né, por meio de golpes de Estado ou golpes brancos, aí como aconteceu na Argentina com a eleição do Maurício Macri. E esse nacionalismo de hoje, bem fajuto, ele não tem esse poder por não ter esse apoio nos trabalhadores e não ter uma política mais radical de enfrentamento ao imperialismo, por isso vive em uma crise constante. O Pedro Castillo no Peru e o Alberto Fernandes na Argentina são um exemplo claro disso. O Pedro Castillo está há 6 meses no governo e não está governando e pode cair a qualquer momento. O Alberto Fernandes, ele está com uma crise com a sua própria vice-presidente, a sua própria vice-presidenta, né? E tenta conciliar diversos interesses, e a crise também é enorme. Pode ser que ele não termine o governo. E os governos que o imperialismo aceitou, e parte da esquerda acredita que são super progressistas, na verdade não conseguem fazer absolutamente nada, nem para um lado nem para outro, e são governos basicamente inócuos. Logicamente que isso daí não interessa para os trabalhadores. Bom, a gente vai encerrando por aqui o Conexão América Latina, lembrando que daqui a pouco, às 4 da tarde, daqui a 1 hora, tem o Rui Costa Pimenta com análise política na TV 247, transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV,
E às 5h30 da tarde, um pouquinho depois, meia hora depois que terminar a análise no 247, tem a análise internacional também com o Rui Costa Pimenta aqui ao vivo na Causa Operária TV. E ainda tem uma terceira dose de Rui Costa Pimenta hoje, 6h30 da tarde, com a penúltima aula sobre o stalinismo, a parte 2 aí, a queda da União Soviética, né, e do socialismo real no leste europeu. Para você que não está inscrito, é só entrar no site da universidademarxista.pco.org.br, se inscrever no curso e por lá assistir, que ele não é transmitido na Causa Operária TV. Você pode se inscrever, assistir as aulas anteriores por até 6 meses e assistir ainda ao vivo a aula de hoje e a aula da próxima quinta, que vai ser a última, imperdível esse curso. Então, são esses aí os recados. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao nosso programa. A gente volta na próxima terça-feira às 2 da tarde com mais um Conexão América Latina. Tchau!